Olá, meus irmãos, graças a Deus, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Crescer, aqui com o seu amigo, pastor Alexandre de Souza. Eu te convido a passar momentos agradáveis na presença do Senhor. Esse programa é um programa evangelístico, um programa para ensinar ao povo de Deus, e sempre que ensinamos a palavra, Deus tem se manifestado para abençoar seu povo, para libertá-lo, curá-lo. E nós estamos nessa semana já operando numa unção nova também, a unção do copo de água. Eu peço que você pegue um copo de água e deixe aí perto com você, enquanto você está assistindo esse programa. E ao final estarei orando e vai vir uma unção da parte de Deus dentro desta água também, para trazer a cura, o milagre, a libertação. Certo, meus amigos? Vamos lá então. O tema de hoje é um tema muito importante. Nós vamos estudar um pouquinho da vida de Estevão, né? Vamos conhecer quem foi este homem de Deus, quem foi o servo de Deus Estevão, o que ele fez, algumas características do seu comportamento, para que possamos nos espelhar na vida dele também e possamos ser eficientes no nosso ministério, no chamado que Deus tem para cada um de nós. Eu lhe convido para que você fique atento aí, porque eu vou lhe trazer coisas novas e grandiosas da parte de Deus para edificar a sua vida cristã. Eu tenho visto dentro das igrejas muitas pessoas perecendo, muitas pessoas com dificuldade, porque elas não estão sendo ensinadas, não estão sendo discipuladas. Nós temos tido pregações muito boas, mas a igreja do livro de Atos nos mostra o que a igreja fazia, o que os líderes faziam. Eles pregavam e ensinavam. Precisa ter a pregação, ela é importantíssima, porque é poder de Deus para a salvação. Agora, o ensino é tão necessário quanto a pregação também, para que as pessoas elas possam entender a palavra de Deus. O ensino ele é completamente diferente. Jesus ele mandava o povo se assentar e os ensinava. Olha que lindo isto. Podemos ensinar dentro da pregação? Aprendemos com a pregação? É claro que sim, mas há uma diferença. Eu lhe convido então, vamos lá? Filhos patrocinadores, eu vou deixar ao final hoje, tá? A gente tomou uma decisão de deixar para o final. Somente eu peço então que você tenha um copo d'água aí e você compartilhe esse vídeo agora, tá? Aperta aí, ó, compartilhar agora, para que nós possamos alcançar mais pessoas possam ser alcançadas por esse programa, e você vai estar concorrendo, compartilhando, vai estar concorrendo a um CD da missionária Angelita Alves, que hoje eu vou estar sorteando então. Tá bom, filho? Como é que tá lá? Teve bastante pessoas, isso me alcança aqui um CD, né? Um CD da missionária Angelita Alves, que já foi na nossa igreja 2 vezes, estará indo de novo também. CD muito bom. Meu Deus, isso aqui olha, se você deveria comprar esse CD aqui. Você deveria comprar, né, porque ele vai edificar muito a sua vida, ele invoca a presença de Deus, né? Os louvores eles atraem a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita nos louvores. Quem será o ganhador dessa noite, hein? Que vai levar esse presentão para casa. E você pode buscar ele lá na nossa igreja, né? Em Novo Hamburgo ou em Picada Café, onde ficar mais próximo para você. Vamos lá então para a história de Estevão. Bom, quase todos sabem que Estevão foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva em Jerusalém. E eles estavam cuidando da distribuição, da assistência às viúvas e aos necessitados, distribuição de comida. E nesse estudo, tanto vai saber um pouco mais da história dele. Estevão, ele era membro da igreja de Jerusalém e aparece na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa coroa, do grego Stéphanos. Olha que interessante, a coroa. Não se sabe exatamente a origem ou o local de origem de Estevão. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego. Outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da Palestina.
considerando que naquela mesma época muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano. Seja como for, os 7 homens escolhidos como diáconos tinham nomes gregos, olha, todos os 7, sendo que sobre o último deles, Nicolau de Antioquia, o texto bíblico afirma explicitamente ser um prosélito, ser um convertido, a esta fé judaica. O capítulo 6 do livro de Atos de Apóstolos relata a instituição do diaconato na igreja primitiva. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo muito e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus, onde aparentemente as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Olha que incrível que a igreja naquela época distribuía alimentos às viúvas, às mulheres necessitadas que não tinham. Hoje se tem aposentadoria, morre o marido, recebe a aposentadoria do marido também. Naquela época não tinha isso. Bom, então o que se decidiu? Então os 12 apóstolos, aqui com Matias incluído, que veio ocupar o lugar então de Judas Iscariotes, que acabou se suicidando. Então os 12 apóstolos se reuniram, convocaram a comunidade cristã e escolheram 7 homens para supervisionar essa distribuição de mantimento. Então, juntamente com Estevão, foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nocanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Especificamente sobre Estevão, o texto bíblico o descreve como alguém repleto de fé e do Espírito Santo. Dentre esses homens escolhidos, a Bíblia destaca Estevão e Filipe. O ministério de Estevão, então. O ministério de Estevão foi muito além do diaconato. Além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão se empenhou em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja. Será que a sua vida vai ficar marcada também na história da igreja onde você congrega ou na região onde você mora? A sua vida já está sendo marcada? Lhe conhecem como um verdadeiro cristão? O texto bíblico nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. A pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico e logo despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus helenistas, que subornaram alguns homens para acusá-lo de blasfêmia, isto é, de falar contra a palavra de Deus. Vamos ao martírio de Estevão? Tem muito assunto ainda para hoje, hein? Estevão foi o primeiro mártir da igreja, isto é, a primeira pessoa que morre por causa da sua religião, por causa da sua fé cristã, por causa da sua mudança de comportamento, por causa daquilo que ele cria, ele vivia e ele ensinava. Após ser acusado de blasfêmia, Estevão foi levado perante o Sinédrio, onde falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. A Bíblia diz que, quando os membros do Sinédrio olharam para Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo, estava brilhando. Atos capítulo 6. Antes, o mesmo capítulo nos informa que os membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Aleluias! Veja que aqui Estevão estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Seja você também que está me assistindo, guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo tomar você e você então falar de Jesus Cristo, do amor de Deus, da salvação, da conversão, do abandono de pecados. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Eu te abençoo para isso em nome de Jesus. Perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a se defender. Sua defesa, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes sermões já pregados em toda a história da igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras, onde ele fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso de Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Em sua pregação, Estevão falou sobre a era patriarcal, dias de Moisés, o período de peregrinação no deserto e, por fim, o tabernáculo e o templo. Vamos ver detalhadamente cada um? Estevão falou sobre a chamada de Abraão
e como patriarca demonstrou fé e obediências nas promessas do Senhor. Seja obediente às promessas do Senhor. Deus tem muito para a sua vida. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor, quando José foi traído por seus irmãos. E veja que o Senhor tinha escolhido José, e eu preguei esses dias, domingo, na igreja. E então, os seus irmãos o rejeitaram, seus irmãos o venderam como escravo. Vamos falar de Moisés. Estevão apontou para como o líder hebreu que foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Moisés tentava proteger o povo, e protegia. Estevão entendeu que Moisés foi um predecessor do próprio Cristo, e a rejeição sofrida por ele foi uma rejeição ao próprio Deus. Quando resistem à nossa pregação, não estão resistindo a nós, estão resistindo ao próprio Deus. Quando nos perseguem, não estão nos perseguindo, estão perseguindo ao próprio Cristo. Lembra quando Jesus diz a Paulo: Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estevão também falou sobre o tabernáculo. Desde a época em que era utilizado no deserto, também quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida, até os dias de Davi. Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir um templo, que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Com isso, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, e de que a ideia de um Deus estático e localizado era equivocada. Aonde Deus habita, pastor? Deus habita no templo do Espírito Santo. Nós não somos construídos por mãos humanas, nós somos construídos pelas mãos de Deus. E da terra, do pó da terra ou do barro, Deus nos moldou. Olha que lindo isso. Deus quer habitar dentro do homem. Dentro do homem. Deus quer habitar dentro de você. E não de uma forma estática, mas de uma forma dinâmica, que vai e que vem, que tem sua família, que tem seu trabalho, que tem seus amigos, e no meio de toda essa sociedade que está inserido, faz a diferença. Mostra como um verdadeiro homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus, um adolescente de Deus, deve se comportar aqui nessa terra. Por fim, usando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. A denúncia da rebeldia. Demonstrando que não eram pessoas regeneradas, ou seja, aqueles que o estavam acusando de blasfêmia estavam agindo da mesma forma dos próprios antepassados idólatras que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Concluindo, Estevão mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas, que anunciaram a vinda do Messias, agora eles mesmos estavam traindo e se tornando assassinos do próprio Cristo, ou tinham se tornado, assassinos do próprio Cristo. Ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Aqui eu vejo, irmãos, eu acho tão interessante, porque eu vejo o evangelho da Bíblia, não o evangelho pregado, o evangelho da Bíblia, confrontando esses que se dizem conhecedores da palavra. O evangelho confrontando comportamentos errados, confrontando religiosos. Deus não quer religiosos, Deus quer filhos. O Pai quer filhos, por isso Pai. O Pai quer filhos, não religiosos. Então eles ficaram enfurecidos e mesmo assim Estevão fez uma grandiosa declaração: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão sabia que Jesus era o seu advogado. Agora preste atenção, isto não significava que ele seria livrado da morte. Muitos pensam, meu advogado fiel vai me livrar de tudo. Jesus não livrou Estevão da morte, mas que a justiça de Deus ia vindicar não somente seu sangue, mas o sangue de todos os mártires, conforme fala em Apocalipse, capítulo 6 e versículo 10. Então agarraram Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. O texto de Atos nos diz que suas vestes foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. Isso Atos capítulo 7, versículo 58.
Sobre o jovem chamado Saulo, nós vimos ontem a vida e o ministério do apóstolo Paulo, né? Vamos ver o exemplo de Estevão. Nossa, o tempo está se indo, meus amigos. Estevão, ele aparece muito rapidamente na narrativa bíblica, de modo que não sabemos nenhuma informação biográfica sobre ele ou qualquer outro detalhe que faça com que seja possível conhecermos um pouco melhor sua origem. No entanto, o curto relato sobre ele no livro de Atos é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Que tipo de homem você é? Que tipo de mulher você é? Que tipo de jovem você é? Quando olhamos para o seu testemunho diante de uma morte iminente, percebemos que aquela discussão citada sobre sua origem, se ela era da Palestina ou da dispersão, não faz qualquer sentido. Aquilo que eu falei no início. Estevão era um cidadão dos céus. Você é da onde? Você é cidadão dos céus? Seja um cidadão dos céus. Ele amava mais a sua pátria celestial do que as suas tradições e a origem terrena. Ele amava mais a vida do seu mestre do que a sua própria vida. E aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. É impossível não percebermos as semelhanças entre as acusações sofridas por Estevão, bem como a sua própria morte, e as acusações depositadas sobre Jesus e sua morte no Calvário. Estevão foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus também o foi. Também da mesma forma, como Jesus orou no momento da crucificação, pedindo para que Deus Pai perdoasse seus algozes, seus opressores, Estevão também o fez ao dizer: Senhor, não lhe imputes, não coloque sobre eles este pecado. No momentos finais na cruz, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Estevão, por sua vez, entregou o seu espírito a Jesus. Essa foi uma clara declaração sobre a divindade de Cristo, né? Sobre Cristo ser o Filho de Deus, sobre estar reinando também, porque Deus o concedeu a autoridade. Também na morte de Estevão podemos ver o cumprimento da promessa feita por Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A palavra inferno foi A palavra inferno foi utilizada para traduzir o original grego Hades, que nesse caso significa morte. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que o poder da morte não poderia de nenhuma forma triunfar sobre a igreja. Aleluia! E nunca triunfará, porque Jesus venceu a morte. Estevão morreu. Uma grande perseguição aos cristãos foi desencadeada. Porém, logo no capítulo seguinte, já vemos Filipe pregando o evangelho. Veja que um morre, mas outro já está pregando o evangelho de uma forma muito semelhante à de Estevão. A igreja estava sendo perseguida. Ela foi dispersada. Eles foram perseguidos e saíram de Jerusalém e foram para várias outras cidades, mas lá eles continuaram pregando, aleluia! Quanto mais perseguem um homem de Deus, uma mulher de Deus, mais ele faz a obra. Faça a obra de Deus dentro da perseguição e Deus vai ser contigo. Bem-aventurado tu serás, o Pai vai fazer você ser bem-sucedido quando te perseguirem, caluniarem e mentirem a teu respeito. Quando tu amares a Jesus e fizeres a obra, tu serás bem-aventurado dentro da perseguição. As vestes do primeiro mártir da era da igreja foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja. Mas uma promessa havia sido feita: a morte não poderia prevalecer contra os seguidores de Cristo. E mais tarde, um capítulo depois, no próprio livro de Atos, podemos entender que as vestes de Estevão foram depositadas, na verdade, aos pés do maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. O maior dos perseguidores agora havia se tornado o maior pregador do evangelho. Seja um grande pregador do evangelho, seja uma mulher grande pregadora do evangelho, seja um jovem grande pregador do evangelho. Apóstolo Paulo não pode mais pregar, Estevão, Filipe, todos eles estão dormindo no Senhor, mas você que está vivo e está me vendo, seja um pregador do evangelho. É assim que a graça de Deus faz, transforma o perseguidor em perseguido, para que a glória de Deus e a obra de Cristo na cruz sejam manifestadas. Assim como Estevão, Paulo também foi martirizado, e com eles milhares de cristãos estão sendo martirizados, mas a igreja continua de pé, porque a morte não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Aleluias! Pai, eu te dou graças, Pai, por este estudo maravilhoso que tu nos deste, Senhor.
Abençoa, vou orar por você agora. Abençoa cada irmão, a cada irmã que escutou esse estudo agora, Pai. Que ele venha ser, Senhor, também, Senhor, um homem, uma mulher, um jovem pregador da Tua palavra, Pai, a tempo e a fora de tempo. Não com palavras bonitas ou palavras para agradar o próximo, mas palavras, Pai, que são voltadas para a verdadeira conversão, para a mudança do caráter do homem, do comportamento. E, Pai, coopera com eles, dando sinais, Pai, lhe dê convertidos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e em nome de Jesus eu já te agradeço por tudo que tem feito e por tudo que vai fazer, Senhor. Pai, eu te apresento, Pai, cada vida que não está congregando, e eu faço um convite agora a você. Se você não tem onde congregar, venha congregar conosco na Igreja Casa de Deus, em Novo Hamburgo, Rua Bartolomeu de Gusmão, número 2379, no bairro Canudos. E se você mora em Picada Café ou arredores, Rua Heinrich Binchen, número 149, no bairro Floresta, em Picada Café. Aí na descrição do vídeo está os nossos patrocinadores também. E eu quero falar dos nossos patrocinadores agora, faltando 9 minutos, 8 minutos e pouco para terminar nosso programa. E daqui a pouco já vou fazer o sorteio. Já está ali com o Gabriel, já a nossa urna com os nomes. Mas vamos aos patrocinadores então. Imagine tirar férias em um lugar maravilhoso, com praias paradisíacas, pois a Pousada Santa Bárbara está nesse lugar, localizada na praia de Canasvieiras, na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. É um excelente lugar para você ficar hospedado e está a apenas uma quadra do mar. Excelentes suítes, atendimento diferenciado e uma maravilhosa piscina. Não hesite mais, ligue agora para a Pousada Santa Bárbara e reserve sua hospedagem. A Serralheria RR faz trabalhos de excelente qualidade. Cercas, portões pequenos e grandes, automáticos ou manuais, estrutura para pavilhões e telhados, grades de proteção e muito mais. Contrate a Serralheria RR e você ficará satisfeitíssimo. Você está fazendo faculdade, conhece alguém que está fazendo, você precisa de uma pasta ou uma bolsa para organizar seus materiais. Entre em contato com a empresa Bolsas Universitárias Bordadas. Está aí o link também, está aí o telefone também da descrição do vídeo e adquira a sua. Sua encomenda pode ser enviada a qualquer lugar do Brasil ou até do exterior via correios. Aprisco Gastronomia, um restaurante de excelência para pessoas que gostam de se alimentar bem. O buffet executivo tem sabor de comida caseira. Venha você também conhecer o Aprisco Gastronomia na cidade de Cachoeirinha. Nosso Deus e nosso Pai, aqui eu apresento esta água, Senhor, e em nome de Jesus eu peço que Tu opere, Pai, agora sobre a vida desta água que está aí, junto com os nossos irmãos. Abençoa, Pai, e dê, Senhor, uma unção poderosa para curar enfermidades internas e externas, Pai. Talvez seja colocado, Pai, para fazer o alimento, fazer o feijão, fazer o arroz, Senhor. Opera lá também e seja a pessoa liberta de vícios, do alcoolismo, Pai, das drogas, Pai, de qualquer coisa que seja, Senhor, da prostituição, porque Tu és Deus e Tu pode fazer qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Pode beber a sua água agora. Graças a Deus. Você quer ganhar esse CD? É possível que você hoje, pelo menos um ganhador nós teremos hoje deste CD. E semana que vem, quarta-feira que vem, teremos outro sorteio, se assim Deus quiser também. Filho, quantas pessoas nós temos aí? Oh, poucos, né? Será que poucas pessoas não quiseram compartilhar, não? Opa, eu peguei um aqui, mas eu soltei de novo. Vamos embaralhar mais? Vamos. É importante você entender que nós estamos lhe presenteando com um CD da missionária para que a sua vida seja abençoada. Às vezes nós queremos cantar um louvor e não temos nenhum louvor que venha à nossa mente. Aqui eu vou estar lhe dando 10 louvores e depois tem mais 5 playbacks. Olha que lindo, ó. Você aprende o louvor, depois tem 5 playbacks para você cantar. Que lindo, né? Aleluias. Vamos lá então. Vamos lá. Peguei aqui um papelzinho.
Eu estou curioso para saber quem ganhou. Aqui está. O nome, filho? Sueli de Souza. Sueli de Souza. Sueli de Souza. Aqui está. Vamos ver se vai aparecer ali. Sueli de Souza, né? Dá para ver aí bem tranquilamente, né? Parabéns. Deus lhe abençoe. Eu não sei se você mora aqui próximo de Picada Café ou não, ou de Novo Hamburgo, né? Você pode buscar lá na nossa igreja, entre em contato conosco aí, a gente lhe informa direitinho. Dias dos cultos, quinta-feira e domingo em Novo Hamburgo e sexta-feira em Picada Café. Amanhã tem culto em Novo Hamburgo. Se você mora em Novo Hamburgo, não fica em casa não. Não fica, eu vou assistir o culto ao vivo em casa, pastor. Não, não, não. Vem para a igreja, eu quero colocar a mão sobre você amanhã. Eu quero abençoar a sua vida amanhã. E sexta-feira o culto é em Picada Café. Se você mora longe, aí sim, assista o culto ao vivo. Assista o culto estaremos transmitindo ao vivo também. Filho, temos alguma coisa aí, filho, mais a comentar, querido? Não tem? Quantas pessoas nós tivemos hoje nos seguindo? Nós tivemos até agora 30 visualizações, né? Ô, filho, obrigado aí. Certo? Curte aí também, bota o seu coraçãozinho, bota a carinha, né? Tem aquela carinha do uau, né? E compartilha, principalmente compartilhe, tá? Para que as pessoas sejam... Pastor, se eu compartilhar o vídeo agora, vai só um pedacinho do vídeo? Não, todo ele vai para a sua página. É claro que como eu estou transmitindo agora, a pessoa ela vai receber daqui para diante. Mas depois, quando terminar a publicação do vídeo, quando eu encerrar aqui, eu publico, ele fica na íntegra na sua página. Daí a pessoa pode ver todo ele do início. Quando termina aqui o programa, eu assisto o programa de novo. Eu assisto o programa que eu faço. É muito bom. Eu fico olhando, puxa, que legal isso. Né, queridos? Aqui temos um tempinho ainda, né? 2 minutos e meio. Aqui está um pouquinho dos livros, né? Que eu estudei da parte de Deus aqui. Esse comentário judaico do Novo Testamento aqui. Primeiro assim eu digo, meus irmãos, não vai comprar livros e livros se você não leu a Bíblia ainda. Mas se você já leu a Bíblia, aí sim, né? Leu, entendeu ela, né? Teve um discipulador. Aí você então começa a estudar, né? Comentário judaico do Novo Testamento. Isso é profundo, hein? Olha o comentário de um judeu que se converteu ao cristianismo. Isso é só o Novo Testamento. E o Novo Testamento é 1/3 da quantidade de texto que tem no Antigo Testamento. Então imagina o que não daria o comentário judeu do Antigo Testamento, hein? Trazendo à luz as Escrituras, né? Do Novo Testamento. Muito bom, né? Muito bom. Do David H. Stern. Aqui tem revelações profundas, tem revelações incríveis. Por exemplo, eu me questionava uma vez sobre o médico Lucas. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Ele não conheceu Jesus, ele foi o médico do apóstolo Paulo, mas ele conversou com pessoas que tinham vivido com Jesus, então ele perguntou para as pessoas como é que foi, me conta como é que foi a vida de Jesus. Então ele fez um apanhado de tudo isto, escreveu o Evangelho segundo Lucas. Depois Lucas também escreve o livro de Atos. E eu me questionava, esse homem era apenas um escritor ou ele tinha algum ministério? E aqui no livro, no comentário judaico do Novo Testamento, o autor, ele leu alguns livros históricos, e um dos livros históricos lá dizia, de cantinho assim, deixa eu lhe mostrar, os escritos, né? Num cantinho assim estava escrito, o médico Lucas, ele tinha um ministério profético. Essa é nova, né? Eu não vi no Brasil ainda alguém me dizer, eu já perguntei para algumas pessoas, qual era o ministério de Lucas? Era só escritor ou tinha mais algum? Ele era profeta também. Né? Tanto que na igreja de Antioquia, Atos 13, vamos lá rapidinho, tenho 30 segundos, glória a Deus. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, né? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene. Aqui, ó, sabe quem era Lúcio de Cirene? Lúcio de Cirene. Lucas. Ele mudou o nome também.
Lúcia de Sirene era o Lucas. Pelo menos é o que diz o comentário judaico do Novo Testamento. Esse homem aqui entende muito de Novo Testamento, ele estudou muito para saber isso. Isso vai nos levar à salvação, saber que Lúcia de Sirene era Lucas? Não leva. Mas se você gosta de conhecimento a mais, estourou meu tempo, né, nas rádios também. Queridos, Deus abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da noite, no culto em Novo Hamburgo. Se você mora longe de Novo Hamburgo, então nos assista aqui por este canal também, pela página do Facebook PR Alexandre Souza, ou por um dos compartilhamentos também. Eu peço que você se inscreva na nossa página, procura ali, digita ali no seu Facebook PR Alexandre Souza e vai lá, curte a página e bota seguir, né? Seguir primeiro, você vai estar sempre sendo notificado quando eu publicar os vídeos, né? Eu começo a publicar um vídeo ao vivo, você já recebe uma notificação e pode assistir. Eu falo demais, né? Queridos, graça e paz. Até o próximo culto, até a próxima transmissão, se assim Deus quiser. Tchau.